Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Com a graça de Deus. Gente, tô com enxaqueca terrível hoje, né? Segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025. E eu já estou na reta final também, viu? De trabalho. A gente daqui a pouco tá de férias, de recesso, se Deus quiser. Mas é muito cansativo acordar muito cedo. Apesar que eu trabalho só um horário, gente, mas eu fico muito cansada mesmo. Daí eu já tomei um banho, tentei cochilar um pouquinho, mas a dor de cabeça não deixa. E eu tenho muita coisa para fazer, né, gente, aqui. E eu vou dar uma lavada nessa louça. Tem uns paninhos ali para lavar também. Vou aproveitar o sol, né? Tá bem quente. Eu creio que vai rapidinho ele vai secar as roupas. Enquanto isso, vamos organizar aqui, né? Que temos para organizar. Daqui a pouco vou na casa da manhã, ficar com ela um pouquinho, porque toda tarde eu fico com ela um pouquinho, gente. É bem ventilado lá onde ela mora. E eu vou daqui a pouco ficar lá com ela um pouquinho. Mas por enquanto eu vou dar uma lavada nessa louça e organizar um pouquinho aqui a casa. A geladeira tá muito suja. Preciso limpar. Mas é assim, né? Você que gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e ativar o sininho de notificações, tá, gente? É um prazer ter vocês comigo. E vamos embora, né, gente? Continuando aqui, dando uma ajeitadinha no meu quarto, né? Vocês estão vendo como ele se encontra, né, gente? Faltando muita coisa para terminar. E às vezes eu fico pensando que as coisas não são fáceis, né? Que o dia a dia da gente não é fácil.
A gente enfrenta tantas dificuldades, tantas lutas. E a única pessoa que a gente tem que se apegar é ao Senhor, né? Porque o Senhor sabe todas as coisas, Ele conhece o amanhã. A gente só conhece agora, né? Esse momento. Mas o amanhã pertence ao Senhor. Muitas vezes a gente começa o dia de uma forma e termina de outra. E eu quero dizer para você, né, que vive passando por pelejas, por dificuldades, assim como eu e como muitos. Continue firme, firme no propósito, continue acreditando que tudo é permitido, tudo é possível ao que crê. Continue crendo, continue confiando que Jesus está no barco, está no controle dessa situação. Não sei quanto tempo você tem pedido, quanto tempo você tem chorado, quanto tempo você tem insistido e batendo na porta. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que bate, se abre, né? Batei, batei, e abre-se-vos-á. Aquele que procura, acha, né? E aquele que confia no Senhor, alcança. Aquele que espera, alcança. Por mais demorado que esteja sendo o processo, por mais doloroso que esteja sendo a situação, Deus ainda está no barco, Ele não afundou. Deus ainda está no comando das nossas vidas. Por isso eu glorifico a Ele, porque Ele tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, né? Deus tem, para cada um de nós, Deus tem um propósito. E se é preciso passar por esses processos, né? De dor, de choro, para que o propósito de Deus seja manifestado em nossas vidas, por que não passar? Por que não lembrar de José, que passou tantos processos, né? José, desde a infância, já era um jovem que foi alvo de inveja dos seus irmãos. Na sua casa, onde era para ser o melhor lugar, se tornou o pior lugar na vida de José. José não imaginava o que passava na mente dos seus irmãos, no coração dos seus irmãos, porque só quem conhece o coração do ser humano é o Senhor. Mas José suportou o processo. José foi jogado na cisterna, José foi lançado na prisão, mas ao mesmo tempo o Senhor estava com José em todos os momentos. E assim a vitória de José foi grande, foi linda. José foi governador do Egito. José participou da maior província, ele foi governador da maior província do Egito. José foi levantado com honra naquele lugar, né? José foi visto por Deus naquele lugar. E assim é na nossa vida. Quando a gente confia no Senhor, entrega. Em nenhum momento a palavra do Senhor fala que José reclamou, murmurou. Mas José acreditou que Deus estava com ele. Por isso ele foi levantado pelo braço forte do Senhor. Então, nesse dia de hoje, você será levantado pelo braço forte do Senhor. Confie que tudo que você está passando, se te jogaram numa cisterna, se te jogaram numa prisão, tudo tem um propósito. A palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. Até uma gota de lágrima que cai dos nossos olhos é permissão do Senhor. E nesse momento eu quero declarar para você que você é como José. Por mais que a luta esteja se levantando, lá na frente você vai contemplar a grande vitória que Deus está preparando para você. Não importa quem está apontando você, não importa quem está acusando você, não importa se armaram ciladas para você cair, pode ter certeza que o Senhor está com você em todos os momentos da sua vida. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor já era contigo. Pode ter certeza que você é um escolhido. Você que chegou até aqui nesse canal, Casinha da Clédia, ajude, né, o canal a crescer, deixando o seu like, deixando o seu comentário. Você que busca em Deus sabedoria, peça ao Senhor, né? Como eu venho sempre pedindo, muitas vezes falhando, errando, mas persistindo no caminho do Senhor. Você que chegou até aqui, né? Continue assistindo os vídeos, continue maratonando o meu canal.
É um prazer ter vocês conosco, é um prazer ter você comigo. Eu me sinto acompanhada, né? Quando eu estou gravando os meus vídeos, eu não me sinto só. Eu me sinto acompanhada de pessoas que eu nem conheço, mas o Senhor conhece. E por isso Deus permitiu eu criar esse canal, sabe? Para falar com você e dizer que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele fará infinitamente mais coisas maravilhosas que a gente pensa, que a gente espera. Quem espera no Senhor sempre alcança. Creia em Deus que a sua vitória será muito em breve. Oi, gente, outro dia por aqui, né? São 5:30 da manhã, gente. E ontem eu não consegui terminar de gravar para vocês, porque eu tava com muita dor de cabeça. Eu preciso procurar, acho que um neuro, porque há um tempo atrás eu tive essas crises, assim, de muita dor de cabeça. Insuportável, sabe? Eu não sei se é por conta do calor aqui na minha região, é muito quente mesmo, sabe? À noite que refresca um pouquinho, assim, mas é bem de leve. E se você estiver fora, porque se você estiver dentro de casa, meu Deus, não tem quem aguente a quentura. O ventilador não dá conta. É muita quentura, sabe? Na região Nordeste. E é isso, gente. Eu dormi logo cedinho eu tomei uma dipirona e deitei. Gente, não era nem 9 horas. Era 8 e pouco, acho que era 8:20. E aí eu apaguei, né? Pedi muito a Deus, muito ao Senhor, para aliviar aquela dor forte que era aqui, aí vinha para cá e descia para aqui pro pescoço. Gente, eu nunca vi, sabe? Uma dor dessa. Há um tempo atrás eu sentia uma dor, mas era assim, de um lado. E aí quando eu fui no neuro, o neuro falou para mim que era estresse, ansiedade, essas coisas, né? Eu nunca tive isso, mas eu confio num Deus de milagre, né? Então hoje, né, terça-feira já amanheceu o dia, eu já fiz ali a carninha de meio-dia, não vou fazer almoço porque já tem almoço pronto de ontem, gente. E tem arroz, macarrão, né? A carne, a carne só faltava só terminar de assar. Feijão cozinhado já tem, então eu não vou fazer comida. Ainda bem, né? Tem um pãozinho ali que eu vou tomar um cafezinho com pão, eu nem sei, que eu tô tão assim, sem querer comer também, enjoadinha. Mas o dia tá lindo, vou mostrar pra vocês. E eu confio no Deus de milagre, eu confio no Deus de providência, eu confio no Deus que abre caminhos no meio do deserto, eu confio no Deus que faz um morto depois de 4 dias ressuscitar, né? Esse é o Deus que eu confio, o Deus que eu acredito que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que eu penso e do que eu quero. E assim é com você, né? Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, e você quer do Senhor, mas que todas as vezes que você for pedir algo para Deus, peça algo que for de acordo à vontade do Senhor. Senhor, se for da tua vontade que isso aconteça, que aconteça. Então, porque muitas vezes eu me frustro, eu como pessoa, porque faço as coisas na minha direção, na minha visão, no meu olhar, né? Eu não faço muitas vezes na permissão do Senhor. Por isso que eu me frustro, porque eu deveria ter consultado ao Senhor,
Deveria ter perguntado ao Senhor se era isso que eu queria, que Ele queria que eu fizesse. E muitas vezes, na minha euforia, eu faço por conta própria. Então, o que é que acontece? A gente se frustra, a gente se arrepende, a gente se decepciona, né? Quando a gente faz algo que a gente faz da nossa vontade, mas não era a vontade do Senhor. Então, que nós possamos aprender a conhecer a vontade de Deus nas nossas vidas. Não é isso? Porque Ele é precioso para nós, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é grandioso. Apesar de tudo que a gente faz, Ele nos perdoa, Ele está pronto a nos perdoar porque Ele é o verdadeiro amor. Não existe amor maior do que o nosso Deus, o amor do nosso Deus para conosco. E é por isso que eu louvo a Ele todos os dias da minha vida. Enquanto eu existir, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E anunciar-te-ei as coisas grandes que tu tem feito na minha vida. Essa minha casa, ela é um milagre de Deus. Com tão pouco, eu estou dentro dela. Com tão pouco recurso, o Senhor permitiu eu entrar. Agora vem a segunda etapa. O Deus de milagre provê a finalização dessa casa. Porque de mim mesmo eu não tenho de onde tirar, não tenho de onde correr, mas o meu Deus a quem eu sirvo, eu confio que Ele vai prover. E assim como Ele vai prover nessa casa, na minha vida, né? Ele vai prover na sua vida. Confie no Senhor, descanse o seu coração, coisas boas virão da parte de Deus para você. Coisas boas virão do céu para você. Então, nesse dia de hoje, decrete a sua vitória. Hoje é o dia do meu milagre. Hoje é o dia do acontecimento de Deus na minha vida. Hoje é o dia que o Senhor fará proezas. Amém? Eu já agradeço a você que ficou neste canal, que assistiu esse vídeo, o vídeo de ontem e hoje a finalização. Que o Deus de Jacó te proteja, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão te acompanhe. Meu esposo já foi trabalhar com as asas dos anjos bem abertas, protegendo ele, né? Guardando a vida dele e também vai guardar a sua vida e a da sua família. Amém? Desde já eu agradeço a você. Não se esquece, gente. Você que gosta desse tipo de conteúdo, você deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho de notificações. É um prazer ter vocês conosco. É um prazer dividir, né, as minhas alegrias, as minhas ansiedades e as minhas frustrações com vocês. Deus é fiel, gente. Deus é maravilhoso. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E eu vou deixar aqui uma passagem para encerrar esse vídeo da parte do Senhor, né? Que fala assim, no livro de Isaías, capítulo 56, no livro de Isaías, capítulo de número 55, e o verso de número 55, verso 6. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, gente, é isso. Buscai ao Senhor. Buscai. A gente só busca algo que a gente perdeu, né? Então, busque ao Senhor. Encontre o Senhor. Enquanto você pode encontrar, né? Porque vai ter um momento que você vai procurar o Senhor e não vai encontrar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, busque o Senhor nesse dia de hoje. Ele está bem pertinho de você. Abra os seus olhos espirituais, que Ele vai te honrar. Enquanto se pode achar, invoca Ele, ó Deus da minha vida, enquanto está perto. Amém? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Gente, vou mostrar para vocês o dia hoje, né? Encerrando esse vídeo com o dia e encerrando com gratidão por mais um dia que Ele nos concede. Vou mostrar para vocês como está.
o dia hoje. Estamos assim, neblinazinha, né? Mostrar a rua.